Começa agora o programa Revitalizar, realizado e desenvolvido pela Igreja Evangélica de Confissão Luterana no bairro dos Pires, em Limeira, São Paulo. Revitalizar é o processo de transformação da vida, da família e da fé, por meio da Palavra de Deus. Olá, eu sou Willy Quant e hoje estarei com vocês aqui na Rádio Lollapalooza para refletirmos sobre a Palavra de Deus. Desejo que essa palavra faça sentido e seja relevante para a sua vida, sua família e a sua fé. Deus chama a gente para um momento novo, de caminhar junto com seu povo. É hora de transformar o que não dá mais. Sozinho, isolado, ninguém é capaz. Por isso vem entrar na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem entrar na roda com a gente também. Você é muito importante, não é possível crer que tudo é fácil. Há muita força que produz a morte, gerando dor, tristeza e desolação. É necessário unir o cordão. Por isso vem entrar na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem entrar na roda com a gente também. Você é muito importante, a força que hoje faz brotar a vida atua em nós pela sua graça. É Deus quem nos convida pra trabalhar, o amor repartir e as forças juntar. Por isso vem entrar na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem entrar na roda com a gente também. Você é muito importante, Simão Pedro respondeu a Jesus: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. João 6:68. Para quem iremos? Diante de tantas circunstâncias com as quais nos deparamos frequentemente, essa pergunta nos instiga a pensar numa resposta. Porém, essa resposta nos compromete a agir e viver de acordo com a nossa escolha. O compromisso não nos isenta dos erros, das falhas, mas nos faz pensar e repensar atitudes egoístas e acomodativas. Hoje, tudo vem ao nosso encontro e nem precisamos mais sair de casa para pagar contas, fazer compras ou conversar com alguém. A tecnologia e a internet estão prontas para solucionar problemas e apresentam inúmeras vantagens e facilidades. Tudo é de fácil acesso para a maioria das pessoas. Usamos a internet para fazer compras, conversar com pessoas de qualquer parte do mundo, acessar a conta bancária, ouvir música, assistir filmes e pesquisar qualquer livro ou assunto. Já podemos ouvir ou assistir cultos e programas evangelísticos pelo rádio, televisão e até pela internet. A alimentação ou a farmácia vem até a nossa casa através do teleentrega.
Certamente tais facilidades são de grande proveito para muitas pessoas. No entanto, são falsas promessas, facilidades que nos afastam do convívio, da comunhão e do verdadeiro caminho, tornando-nos pessoas frias, individualistas e nos distanciamos cada vez mais da família, dos amigos, da comunidade e da igreja. E quando paramos para responder à pergunta de Simão Pedro, certamente a resposta não é imediata. Para quem iremos, Senhor? Iremos para Jesus Cristo, o verdadeiro caminho, a promessa verdadeira, a palavra verdadeira que nos leva a Deus. Jesus sabia que muitas pessoas o abandonariam pelo caminho, se distanciando ou fazendo outras escolhas. Isso também não é diferente nos dias de hoje. Jesus sabia que um dos seus 12 discípulos o trairia. Muitas pessoas não entendiam suas palavras. Contudo, não deixou de ensinar e anunciar o reino de Deus. Não hesitou em cumprir sua missão, tampouco de enviar pessoas para auxiliá-lo. Sabendo que anunciar e testemunhar a palavra e o amor de Deus não é uma tarefa fácil no contexto atual. Porém, é necessário ter firmeza e confiança em Cristo Jesus, que tem as palavras da vida eterna, que nos animam, nos encorajam diante das dificuldades. Jesus nos conduz ao caminho verdadeiro que nos leva até o nosso Pai, um caminho repleto de desafios, curvas, montanhas, pedras e abismos, mas também com lindas paisagens, flores e leve brisa. Basta confiarmos e irmos com Jesus Cristo, a palavra verdadeira. Amém. Chegamos, Deus, trouxeste-nos em teu amor, desde o princípio até o fim, és fortaleza segura para nós. Até aqui chegamos, Deus, ouvimos alto a tua voz. Faz-nos sinais do teu favor, na alegria até na dor. Deus, tu fazes vida nova e renovas toda a terra. Não permitas que no peito a chama pela vida pare de queimar. Deus, tu fazes vida nova e renovas toda a terra. Não permitas que esqueçamos que a fé nos chama a esperança. Chegamos, Deus, quebrados e refeitos, e em silente fé e temor, nos entregamos à tua paz. Deus, tu fazes vida nova e renovas toda a terra. Não permitas que no peito a chama pela vida pare de queimar. Deus, tu fazes vida nova e renovas toda a terra. Não permitas
lutas que esqueçamos que a fé nos chama a esperança. Até aqui chegamos, Deus, de mãos dadas seguimos por Ti. Quero compartilhar com vocês a meditação Sou o Filho de Seu Zé e de Dona Maria, de Cláudio Márcio Rebouças da Silva, reverendo da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, em Muritiba, a cidade serrana do território recôncavo da Bahia. E gostaria de ler com vocês primeiramente o texto de Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 21 a 30. Então ele começou a falar. Ele disse: Hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabam de ouvir. Todos começaram a elogiar Jesus, admirados com a sua maneira agradável e simpática de falar, e diziam: Ele não é o filho de José? Então Jesus disse: Sem dúvida vocês vão repetir para mim o ditado: Médico, cure-se a você mesmo. E também vão dizer: Nós sabemos de tudo o que você fez em Cafarnaum. Faça as mesmas coisas aqui, na sua própria cidade. E continuou: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Eu digo a vocês que, de fato, muitas pessoas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda aquela terra. Porém, Deus não enviou Elias a nenhuma das viúvas que viviam em Israel, mas somente a uma viúva que morava em Sarepta, perto de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi curado. Só Naamã, o sírio, foi curado. Quando ouviram isso, todos os que estavam na sinagoga ficaram com muita raiva. Então se levantaram, arrastaram Jesus para fora da cidade e o levaram até o alto do monte onde a cidade estava construída, para o jogar dali abaixo. Mas ele passou pelo meio da multidão e foi embora. Graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Amados, o debate sobre o território de identidade é bastante comum no que tange aos aspectos culturais, históricos e geográficos, simbólicos e de pertencimento. Em pequeninas cidades do interior da Bahia, Muritiba, por exemplo, é comum fazer referência a alguém dizendo de quem ele ou ela é filho ou filha, ou uma referência à profissão dos pais. Filho de fulano da padaria, filho de fulana que é enfermeira no hospital, filha daquele taxista, filho daquela costureira. Sabe-se que essa dinâmica não funciona em grandes centros urbanos onde há uma multidão de anônimos e anônimas. Nesse sentido, ao nos depararmos com o pertencimento territorial, 2 dimensões são colocadas diante de nós, a saber, o estigma e o empoderamento. A primeira, com o intuito de desprezar, marginalizar, marcar, excluir, silenciar e controlar. Já a segunda dimensão é de recriação, subversão, liberdade, grito de existência e potência de vida, isso é, o manancial que brota no deserto. É borboleta em cores, beleza e voo, mas sabe que já foi lagarta rastejante no chão. Ora, o Evangelho de Lucas 4, 21 a 30, traz à nossa memória um pouco desse processo acima citado. Nele encontramos Jesus de Nazaré ungido pelo Espírito para uma missão de serviço, cuidado e libertação. Encontramos pessoas admiradas com a maneira com que ele comunicava, ou seja, com autoridade. Para enfermos anunciava o ano do perdão das dívidas, consola enlutados, aponta a liberdade aos cativos, uma nova visão aos cegos.
A multidão ficava encantada. Entretanto, o estigma é acionado. Não é esse o filho de José, carpinteiro? Quantas vezes escutamos algo semelhante em nosso cotidiano? Alguém que não pergunta para tirar uma eventual dúvida, mas para nos humilhar. É como se o pano de fundo fosse: ele está achando que é quem mesmo? De onde vem e filho de quem é para se sentir estrela? Sabe aquele padrão de carteirada existente na cultura brasileira ao dizer: você sabe com quem está falando? Amigo, permita-me o anacronismo. Ao ler esse texto do Evangelho, essa realidade salta diante dos meus olhos com muita nitidez. Sabe que os profetas não são valorizados em sua terra, uma vez que eles causam muito incômodo para os promotores da injustiça. O profeta é aquele que coloca uma lente nova nos óculos e convida para perceber outra realidade. O profeta é aquele que lembra que é preciso que a fé e prática sejam faces da mesma moeda. Com efeito, quando Jesus faz referência e problematiza a experiência da Escritura com viúvas e leprosos, com suas necessidades, e nem todos foram atendidos ou sarados, o pessoal não gosta da conversa. Jesus lembra a dureza e a complexidade da existência. Honestamente, ao pensar na narrativa "o profeta não tem valor em sua terra", imagino Jesus dizendo: parem com esse complexo de vira-lata, parem de acreditar que alguns de fora são melhores e superiores. Não me tragam estigmas querendo travar meus pés, pois vou ressignificar. Vos digo hoje que a salvação brota da periferia. Vos digo hoje que prestem atenção na experiência afro-indígena do cuidado com a natureza. Vos digo hoje que em muitos espaços eclesiásticos que vocês dizem que fizeram para mim e que é minha casa, será mesmo? Não estou conseguindo entrar. Vocês falam de minha roupa, do meu corpo, de minha cor, de minha sexualidade, do meu CEP. Irmãos e irmãs, suspeito que o Evangelho de hoje nos convida a uma reflexão profunda no que tange a nossa compreensão de como nos relacionamos com Jesus de Nazaré e se estamos prontos a acolher e praticar os seus ensinamentos. É hora de nos perguntarmos: vamos também fugir, se escandalizar, ficar chateado com as palavras de Jesus para nós? Só aceitamos a vida com plenitude que Ele nos oferece. Todavia, o compromisso de salgar e iluminar esse mundo caótico, nos esquivamos. Queremos suas bênçãos, mas queremos ser uma bênção? Hoje é dia de orarmos com o nosso irmão São Francisco. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. De fato, oramos e agimos. Somos teimosos em fé e compromisso. O Espírito Santo nos unge também para a espiritualidade do serviço, da libertação e pela garantia dos direitos humanos. Lembremos do saudoso João Dias de Araújo. A injustiça é contra Deus e a vil miséria insulta os céus. A salvação periférica nos aponta dimensões de coletividade, de solidariedade, de reinvenções de projetos de vida. Seguir a Jesus não é assumir um projeto de poder, mas de amor e cuidado com o outro em sua diversidade.
Jesus, o Filho de Deus, também foi filho de Zé e de Maria. A periferia tem muitas mães e pais que cuidam, educam e resistem cotidianamente. Talvez nossas igrejas tenham se perdido um pouco aqui ou ali no processo e precisem urgentemente de um reencantamento que brota das periferias urbanas e rurais do nosso território nacional, chamado Brasil. Amém. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Escute a rádio Lollapalooza. Acesse o site lollapalooza.com.br, baixe o aplicativo para Android Lollapalooza. Se inscreva em nosso canal no YouTube, Luteranos Pires. Siga também nossa página no Facebook, Comunidade Luterana no Bairro dos Pires. O Senhor esteja à nossa frente para nos mostrar o caminho certo. O Senhor esteja ao nosso lado para nos abraçar e proteger dos perigos. O Senhor esteja atrás de nós para nos preservar das armadilhas dos maus. O Senhor esteja abaixo de nós para amparar-nos quando caímos. O Senhor esteja dentro de nós para nos consolar quando estivermos tristes. O Senhor esteja ao nosso redor como um muro protetor para nos defender quando o inimigo nos atacar. O Senhor esteja sobre nós para nos abençoar. Assim, nos abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queiram
os teus anjos nos acompanhar em nossos caminhos e nos amparar. Quando houver perigo, medo e apreensão, quando a ansiedade invadir o coração, quando espessas nuvens pairarem sobre nós, quando em meio a tanta gente nos sentirmos sós, queiram então teus santos anjos nos cercar, com um muro forte para nos guardar, queiram continuamente nos testemunhar que tu és nosso bom pastor, que tu és o amor, tu és o refúgio, tu és o caminho, tu és a luz, tu és a luz, tu és o amor, tu és a bondade, tu és a esperança, tu és a paz. Queiram então teus santos anjos nos cercar, com um muro forte para nos guardar, queiram continuamente nos testemunhar que tu és nosso bom pastor, que tu és o amor, tu és o refúgio, tu és o caminho, tu és a luz, tu és o amor, tu és a bondade, tu és a esperança, tu és a paz. Queiram os teus anjos nos acompanhar. Queira a estrada conduzindo juntos, com o vento sempre a teu favor, tendo garoa sobre os verdes campos, ou brilhando o sol com seu calor. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Firme subindo pelo trilho certo, sem perder o rumo para os céus, agradecendo, abençoando, sentirás que somos filhos seus. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Tenha descanso e o pão de cada dia, que isso nunca venha te faltar. E quando a morte vier ao teu encontro, o inimigo não te possa achar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Vamos em paz até que um novo dia nos permita aqui nos abraçar.
Mesmo distantes temos alegria, Deus, ó Pai, queremos pois louvar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão.